O que Jesus ensinou sobre o juízo? Jesus falou sobre um dia de juízo. Ele disse aos fariseus: digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Paulo declarou, portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Atos 17:31. O primeiro anjo de Apocalipse capítulo 14 anuncia em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, versículo 7. O tema do juízo é recorrente na Bíblia e está conectado com a obra da salvação realizada por Deus. Aprendendo juntos. Quando devemos enfrentar o juízo? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. O juízo revela os seres celestiais, quem dentre os mortos está salvo, sendo digno de acordar na primeira ressurreição, Apocalipse 20, versículo 6. Também revela quem dentre os vivos permanece em Cristo, preparando-os para a glorificação e a transladação, 1 Coríntios 15, 52 e 54, e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Também indica a justiça de Deus em salvar os que creem em Jesus e destruir os que rejeitam a graça salvadora. Mateus 24, 25 e 41. Por quais coisas as pessoas serão julgadas? Eclesiastes 12, 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo o que tenho ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mateus 12, 36 e 37. Mateus 12, 36 a 37. Mateus 12, 36 a 37. Digo-vos, de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Paulo declara que cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, 10. Para que as obras sejam analisadas, deve haver um registro preciso no céu. Isso que a Bíblia informa. Ela fala de livros de registros, Apocalipse 20, 12. Do livro da vida, Filipenses 4, 3. Apocalipse 21, 27, o livro de memórias dos justos, Malaquias 3, 16, e também um livro que se registram as ações dos ímpios, 1 Coríntios 4, 5. O próprio Jesus ensinou: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, então retribuirá cada um conforme as suas obras, Mateus 16, versículo 27. Qual será a norma usada por Deus no juízo? Eclesiastes 12, 13. Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo que
tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Tiago 1:25. Tiago 1:25. Tiago 1:25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E Tiago 2:10-12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei. Porque aqueles que amam de ser julgados pela lei da liberdade. A fim de estar prontos para o juízo, é necessário que o ser humano guarde a lei de Deus. A lei será a norma do juízo. Por isso, Paulo declarou: porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2:13. Jesus Cristo, respondendo à pergunta do jovem rico sobre como alcançar a vida eterna, afirmou: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19:17. Tempos depois, João, o discípulo amado, exortou: aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. 1 João 2, versículo 4. Um tribunal e as fases do juízo. Assim como um tribunal se assenta para o juízo dos julgamentos atuais, o mesmo acontecerá no julgamento divino. Nesse julgamento, Deus é o juiz, Salmos 7:11. Jesus é o advogado, 1 João 2:1. Satanás é o acusador, Apocalipse 12:10. As testemunhas são os anjos, Apocalipse 20:12. O réu é o pecador, Atos 17:31. E o código moral da lei de Deus, Tiago 2:10-12. O juízo de Deus está dividido em 3 fases. A primeira fase é o juízo pré-advento ou investigativo. Essa fase do juízo diz respeito ao povo de Deus, começando pelos primeiros habitantes da terra e chegando até os que estiverem vivos quando o Senhor vier. Aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador serão julgados nessa fase. Foi isso que Jesus falou: quem não crê no Filho já está julgado. João 3:18, ou seja, condenado. Daniel capítulo 7, versículo 9-10. Daniel 7, 9-10. Daniel 7, 9-10. Daniel 7, 9-10. Qual que é a pergunta? Que visão o profeta Daniel teve com relação ao juízo divino? Daniel 7, 9-10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branco como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se no tribunal e se abriram os livros. No capítulo 7 do livro de Daniel, Daniel viu o juízo sendo iniciado no céu. No capítulo 8, ele ouviu
que o juízo começaria depois que se passassem os 2.300 tardes e manhãs. Daniel 8,14. Uma tarde e manhã equivale a um dia. Gênesis 1, 5, 8 e 13. Logo, 2.300 tardes e manhãs equivale a 2.300 dias. Em se tratando de profecia, devendo aplicar o princípio dia-ano da interpretação profética, em que a cada dia profético equivale a um ano literal, quando aplicável, ver Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e 7. Assim, o juízo deveria começar no santuário celestial após os 2.300 anos literais. O período dos 2.300 anos teria início na ordem para restaurar e edificar Jerusalém, Daniel 9, 25. Essa ordem entrou em vigor no ano 457 a.C. Esdras 6, 12, 7 a 12. Os viajantes, se viajarmos 2.200 anos a partir de 457 a.C., alcançaremos o ano de 1844. O juízo do santuário terrestre era realizado sempre no 10º dia do 7º mês. Fazendo uma transposição dessa data para nosso calendário, chegamos ao dia 22 de outubro de 1844. A partir daí começaria o juízo do santuário celestial. O juízo investigativo terminará com a saída de Jesus do santuário celestial, Daniel 12, 1, o que significa o fim da sua intercessão e da oportunidade da salvação, Apocalipse 15, 8, 20 e 11. Apocalipse 20, 11, vamos falar um pouquinho agora sobre a segunda fase do juízo, o juízo comprobatório. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12. Apocalipse 20, 11 e 12. Vi um grande trono branco e aquele que se nele assenta, de cuja presença fugiram da terra e o céu, e não achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava no escrito dos livros. Esse julgamento se refere àquele que não tem os nomes no livro da vida, Apocalipse 20, 15. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não significa que ainda exista esperança de salvação. Será um julgamento para demonstrar a justiça de Deus e se verificar o motivo da perdição dos ímpios. Terceira fase, 27 até o 9. Como João descreve o juízo que os ímpios receberão. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcham então para a superfície da terra e sitiaram o acampamento. A terceira e última fase é chamada de juízo executivo,
pois se trata da aplicação da sentença aos impenitentes. O fogo divino destruirá pecado e pecadores, nada sobrará. O mesmo fogo que destruirá os ímpios purificará esse planeta, que será a eterna morada dos remidos. Apocalipse 21, 1 a 3. Que forte apelo o apóstolo Pedro nos faz a nós, 2 Pedro 3, 7. 2 Pedro 3, 7. 2 Pedro 3, 7. Então, que apelo o apóstolo Pedro faz a nós? 2 Pedro 3, 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser como que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apresentando a vinda do dia de Deus, por causa da qual o céu incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O profeta Daniel nos apresenta uma informação preciosa. O juízo divino é realizado a favor dos santos. Lê Daniel 7, 18 a 22 e 27. Se o juízo a nosso favor, não precisa temer, a não ser que o nosso caso ainda não esteja nas mãos do advogado de Jesus. 1 João 2, versículo 1. Encontre. Entregue o seu caso agora nas mãos de Jesus. Ele nunca perdeu em parte alguma. Você está valioso. Você será vitorioso se estiver ligado a Ele. Amém.